Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia sobre este nosso tricolor, o nosso tricolor paulista futebol clube. Tenho várias notícias aqui hoje, como por exemplo a de Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, vou trocar ideia sobre o cara. E também sobre o Alexandre Pato, sobre o Cuca. Tem um moleque aí que tá no São Paulo, Novo Ribéry. Quero trocar uma ideia sobre isso. Nada de brincadeira aqui, não vem com brincadeira aqui não. Juba! Enquanto esse pardal, vamos falar desse pardal também um pouquinho, mas esse pesadelo tá acabando, viu? Eu tô falando pra vocês. Vamos então falar do nosso São Paulo. Obrigado por todos os likes do último vídeo. Valeu de coração, vocês são muito especiais. Obrigado pelas mensagens e valeu de verdade, viu? Pelas inscrições aqui no canal. Já começa esse vídeo comigo aqui falando: você quer ou não quer o Rames Rodrigues no São Paulo? Você me fala? Então fechou. Quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. 1xBet é uma das maiores casas de aposta do mundo e também de cassino online. Uma casa parceira de times como, por exemplo, Chelsea e Barcelona, Liverpool e Barcelona, gigantesca, maravilhosa. Essa é a 1xBet. E na 1xBet, se você usar o meu cupom que está no primeiro comentário fixado, você pode ter até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Pensa assim, você depositou 100, vira 200. Você depositou 200, vira 400, até os 1.200. A 1xBet detona, é top. Hoje, por exemplo, já tem, lá pela Liga Europa, tem o Feyenoord contra o Roma. Jogo interessante aqui, tá bem equilibrado. Você tem ali, por exemplo, Juventus contra o Sport Clube Portugal, você tá vendo na tela aí, né? Tem o Bayer Leverkusen contra o Royal Union e tem o que eu achei legal aqui, o United. Manchester United contra o Sevilla. Olha quanto tá pagando pro Manchester, 1.4. O empate 5.05 e a vitória do Sevilla tá pagando 9.5. Então o Sevilla tá ali. Sei não, hein, Sevilha? Mas na 1xBet, primeiro comentário fixado. Valeu, 1xBet, tamo junto. Meus amigos, quero começar o vídeo então falando do nosso São Paulo. Você já vai deixar pra mim aí o Rames Rodrigues, né? Você quer ou não quer? O Rames Rodrigues, daqui a pouco eu falo sobre ele, mas o negócio é assim. Tem um saláriozinho lá totalmente pagável. Deixa eu começar. O Novo Ribéry, quero falar do Novo Ribéry, é o Caio Careta. O moleque quando pega a bola, ele é agudo, ponta esquerda, pega a bola, cai pra cima dos seus marcadores, não deixa brincadeira, ele me parece um cara muito corajoso. Me lembra um pouco o que foi um dia no São Paulo o Luiz Araújo, o que foi um dia no São Paulo o David Neres, o que foi no São Paulo o Antony e até mesmo aquele Lucas Moura do começo da carreira. Ele não tem o chute que tinha o Lucas Moura, mas ele tem aquele ímpeto, aquela coragem, ele pega a bola e cai pra cima dos marcadores. E o São Paulo, ele é ponta esquerda, tá? E o São Paulo contratou alguns pontas, né, esquerdas. Teve o David, o queridão das multidões do técnico. Temos o Marcos Paulo e temos o Pedrinho. Pedrinho já arrumou problema extra-campo, tá afastado. O Marcos Paulo, o técnico, disse que é um jogador que centraliza muito e que não vai usá-lo na ponta, nem entra pra jogar. Então não tem. Contratou dois, não temos esses dois. E o David, que foi um jogador queridinho pelo técnico, pedido pelo técnico de maneira exclusiva. Não foi algo, eu preciso de um ponta, não, foi eu quero o David. E se não vier o David, eu quero um cara com as características do David. Chegou o David, não chegou o genérico dele. Chegou o próprio David e o Rogério Ceni na Copa do Brasil contra o Ituano. Primeiro jogo valendo pelo brasileiro, no Brasil aqui. Porque até então o único jogo que pegou valendo era o Água Santa. E fez favor de ser eliminado. Depois o São Paulo pega uma Sul-Americana totalmente inicial. O primeiro jogo, não importava em nada. Podia até perder pro Tigre, ia ser um problema. Podia perder pro Tigre, não seria eliminado e tinha chances totais de classificação. Mas quando pega a Copa do Brasil o Ituano, você já sabe que o Ituano é um time que tá crescendo. Você já sabe que o Ituano eliminou o Corinthians no Paulista. Você já sabe que você mesmo, São Paulo, não tem conseguido ganhar do Ituano. Então quando você pega o Ituano no Morumbi, que é o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, você precisava ter ganhado, não é verdade? Aí o Rogério Ceni tirou o David e centralizou o Herisson com o Caleri. É sobrenatural. Eu vou até repetir isso. O Rogério Ceni tirou o David, que ele tanto encheu as paciências para ter. Ele tirou esse cara e centralizou o Herisson com o Caleri. Por coincidência, pior jogo talvez da história, da vida do Herisson. Pior jogo da vida do Caleri.
Pior jogo da vida do Rodrigo Nestor, pior jogo da vida de qualquer um, porque você centraliza 2 centroavantes, cara. Nem Ronaldo Nazário, fenômeno, e Adriano jogaram bem com 2 centroavantes juntos. É dificílimo jogar assim. E o Rogério não enxerga isso, colocou os 2, tirou o David e tal. Então o Caio hoje, vamos imaginar que o Rogério perdeu a confiança no David, porque ele já tirou contra o Ituano num jogo valendo pra caramba. O Caio, ele se transforma num Super Saiyajin. Lembra do Goku, do Vegeta, do Dragon Ball? Ele se transforma, fica aquele poder, precisamos do cara. Então o Caio voltando agora, eu considero isso uma notícia esplêndida, excelente. Precisamos do Caio mais do que podemos imaginar nos dias de hoje. Falando do Caio, Alexandre Duck, né? Alexandre The Duck, o Alexandre Pato, surgiu rumores dele indo para outros times como Fortaleza falou, nem a pau. Depois surgiu Cuiabá falou, nem a pau. Então o São Paulo, ele volta para a pauta do São Paulo Futebol Clube, Alexandre Pato, um jogador sem clube, custo baixíssimo, que está praticamente 100% recuperado fisicamente. Então o Alexandre Pato, ele sempre, né, por estar no São Paulo, ele sempre surge como um jogador interessante para nós discutirmos, debatermos ainda mais num mundo onde o São Paulo faz um jogo igual fez contra o Ituano e foi aquele show de horrores de passes, por exemplo. Foi um show de horrores de entregar a bola para o adversário, tentando com que o adversário fizesse seus gols. O Ituano, faz o gol lá, por favor. Receba a bola aqui, é o Nestor entregando. O Jegson Mendes entregando. É o Alan Franco entregando. É o Beraldo entregando. Todo mundo foi entregando a bola para tentativa de gol do Ituano. Acabou que o Ituano não conseguiu fazer, mas o São Paulo tentou bastante. Então, o Alexandre Pato, nesse mundo de Edson, de David, até do Wellington Rato como atacante, que não tá jogando nada no ataque, pode ser uma boa, mas aí fica, vamos aguardar, né? Teria que ter a troca do técnico, porque o técnico atual não adianta nada. Qualquer contratação que você fale com o técnico atual não adianta em absolutamente nada. É muito triste, mas acho que o técnico tá fora aí no próximo jogo, pelo menos da Copa do Brasil. Eu não sei se na Copa do Brasil, porque nós teremos torcer pro São Paulo perder, e eu não vou torcer para isso nunca, até porque os salários do São Paulo, os direitos de imagem dos jogadores estão meio atrelados a passar na Copa do Brasil, passar de fase e ganhar 3 milhões de reais, né? É surreal. O Belmonte deu entrevista e ele falou sobre isso. Ele falou sobre os salários dos jogadores. E aí ele... Abre aspas aí comigo. O Belmonte, ele falou algumas coisas assim. Gente... Os jogadores são inteligentes aqui. Os caras sabem, tá ligado? Os caras aqui sabem que nós pagamos salários atrasados da época lá de trás do Lecão ainda. Ele não falou do Leco, né? Ele fala outra coisa, mas é lá de trás, não é dele, não é dessa diretoria atual, não. Vocês daí não atrasam nada, então pagamos lá de trás. Os jogadores são inteligentes, eles sabem disso. E os jogadores também, eles não me cobram, cara, então tá tudo normal aqui. Então o São Paulo deve, não nega, e ainda se justifica falando que tá normal, porque os jogadores não cobram e são inteligentes. Então assim, é patético, né? É palhaço. As metas do São Paulo para pagar os salários era para chegar na final do Paulista, você já perde logo pro Água Santa na quarta de final. Começou o mata-mata, você está fora. Então é ridículo, é claro que é ridículo. Então faltou meta no Paulista. Na Copa do Brasil, você tem o Ituano pela frente, que já empatou com o São Paulo 0-0 no Morumbi e foi melhor que o São Paulo. Então o próximo jogo agora, acho que é em Itu, o São Paulo tá em maus lençóis. Por quê? Porque eles fazem questão, da diretoria do São Paulo faz questão de manter o técnico. Enquanto mantém o técnico, fica aí, não ganha do Água Santa, não ganha do Ituano, reclama-se muito dos erros de passe, reclama-se muito de um time totalmente perdido e baleado em campo, que a culpa não é do Rogério, puto elenco fraco. Será que se fosse o Patrick e o Benítez, ou o Patrick e o Michel Araújo, tocando bola no meio campo com o Luan e com o Gabriel Neves, será que o São Paulo tinha errado tantos passes assim? Será que se é o Marcos Paulo na ponta esquerda lá, com o Patrick passando, com o Michel Araújo ou o Benítez do lado do Patrick que passou ali, tem mais um meia, Gabriel Neves e Luan, o São Paulo erraria tantos passes? Ou será que erra tantos passes porque o técnico do São Paulo, o que tem de melhorzinho, ele chuta de lá?
Jogo que tem melhorzinho no São Paulo, na hora que aconteceu um jogo melhorzinho, o técnico já faz total questão de mudar 3, 4, 5 peças pro próximo jogo. E inclusive não precisa esperar o próximo jogo. No segundo tempo mesmo já não deixa mais o time acabar o jogo. Então o técnico de São Paulo ele é 100% responsável pela falta de entrosamento, pela falta de ritmo de jogo de alguns jogadores, pela falta de qualidade técnica. Está nas mãos do técnico, porque não só o treino é patético, como ninguém pode ir bem. O Michel Araújo, que parece ser um dos mais técnicos, um dos mais driblador pelo menos, começa o jogo na ponta esquerda, na ala esquerda. Dali a pouco tá na ponta esquerda, dali a pouco tá na meia esquerda, depois tá na ponta direita e acaba o jogo na meia direita. Não existe Pelé que jogue desse jeito. Não existe Pelé que jogue desse jeito. E isso abre a margem pro que eu falei ontem com vocês. O Cuca tá desempregado e não está empregado em time nenhum ainda, porque está esperando o São Paulo. O Cuca falou abertamente pro André Hernan, que abriu isso num podcast, falou, eu falei com o Cuca e ele está louco para voltar pro São Paulo para ganhar títulos. A história do Cuca no São Paulo, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir, mas ele veio pro São Paulo em 2004, quando ele consegue ajudar na montagem daquele time de São Paulo, que foi campeão do mundo no ano seguinte. Então o Cuca, que fez um trabalho incrível no Goiás, depois ele vem pro São Paulo e traz muitos daqueles jogadores do Goiás e monta aquele time que depois Emerson Leão, Paulo Autuori vão fazer aquele 2005 inacreditável pro São Paulo. Cuca está ali na história do São Paulo. Quando o Cuca volta pro São Paulo, nem tentou o Cuca Ball, né, aqueles cruzamentinhos, nem tentou aquilo, ele ficou pouco tempo. Ele pega o trabalho do Wagner Mancini, que estava andando bem, mas era Igor Gomes, Everton Felipe, tinha uns nomes ali que você fala, rapaz, será que ia? Mas o Cuca, quando assume, ele não consegue, te faltava centroavante, depois Hernanes de camisa 9, foi horroroso, mas porque faltavam peças. Quando o Cuca começa a trabalhar no São Paulo, que ele começa de fato a trabalhar, chega o Daniel Alves e ele, do nada, ele pega e puxa o carro e vai embora, porque ele não aceitaria o que o Diniz aceitou, ser mandado pelo Daniel Alves. O Daniel Alves ele não chegou como um jogador, ele chegou como o dono do time, ele chegou no São Paulo para ser o camisa 10, faixa de capitão, escolher posição, trouxeram o Juan Fran para ele não ser lateral. Ele chegou falando do marketing, falando do elenco, falando do técnico, escolhendo o técnico. Daniel Alves, pasmem, ele escolheu o técnico no São Paulo. Então não adianta falar que o Cuca veio pro São Paulo essa segunda vez, não veio. Isso sim é não ter tempo de trabalho. Na época, eu fiquei muito puto com o Cuca. Eu falei, vai se catar, meu. Quem esse cara acha que ele é? Largar o barco, covarde. Largou o barco do São Paulo por nada. Não quero uma vez nem pintado de ouro esse sujeito aqui no São Paulo. Que é isso? O São Paulo precisando de um técnico, quando finalmente contrata, o maluco pega e larga o barco, largou a luta, vai se catar. Depois que eu vi o que aconteceu com o Daniel Alves e qual foi a proposta para Daniel Alves, quais foram as condições para o Daniel Alves, claro que se eu sou o Cuca eu vou embora também. Então não posso não perdoar o Cuca por essa última saída. A primeira foi ele se estrepou todo ali, mentalmente acabado e foi embora quando perde Poços de Caldas. Na segunda vez tá perdoado, velho. Eu também não aceitaria, você não aceitaria. Um mínimo de orgulho você não aceita Daniel Alves e mandar em você. Você em tese sendo o chefe dele, você sendo o técnico dele, o cara chega pra mandar em você. Então o Cuca pra ontem. Diretoria do São Paulo, você quer metas. Você quer metas com classificação de Copa do Brasil, Paulista, Sul-Americana? É agora, o Cuca. Não é amanhã, é agora, é hoje. É hoje. Demita o técnico do São Paulo hoje e traga o Cuca. James Rodrigues, o meia, que pra quem não se lembra, fez uma Copa do Mundo que fez gol de Pelé. Eu tô falando muito de Pelé, né? Ninguém é Pelé, nunca vai ser, não dá nem pra comparar. James Rodrigues fez um gol de Messi, de Maradona, esses bem menores, esses 1000 vezes menores que o Pelé aí. Messi, Maradona, Zidane, tudo menor que o Pelé 1000 vezes. Então o James Rodrigues fez um gol de Messi, de Maradona na Copa do Mundo, fez uma Copa do Mundo incrível, o que o credenciou a ir pro Real Madrid. Chegou no Real Madrid uma trajetória assim horrorosa, tipo a do James Rodrigues, tipo a do Kaká, cara que não deu certo no Real Madrid. É compreensível, mas aí ele foi, acho que por... Qual que foi?
Não foi Liverpool, foi pro Bayern de Munique, também chegou lá, não jogou nada. Ele não deu certo depois daquela Copa do Mundo. Mas ele é um bom jogador, ele mostra que ele é tecnicamente bom. Ele é um jogador de Europa sim. Ele é um colombiano jogador de Europa. Só que não deu certo, muito contexto faltou para ele. Nós vimos um cara igual o Riquelme. Também não dá certo na Europa e Riquelme foi um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Da Libertadores, certamente, tirando o Raí, né, que não conta, foi um jogador também um dos melhores que eu vi na minha vida, vai, de 2000 pra cá. Ele foi o melhor que eu vi, o Riquelme foi assim um animal jogando, um esculacho. E na Europa também não deu certo. Passagem absolutamente apagada pro Real Madrid, depois foi jogar no time amarelinho da Espanha, ela também não deu certo, então não adianta você julgar o Rames Rodrigues e falar, você não presta porque não jogou no Real e no Bayern, sabe? Acho que não é por aí. E agora ele rescindiu o contrato e está desempregado. E o que ele ganhava no time dele era 900 mil reais por mês, reais. Não é 900 mil euros, é 900 mil reais. E está sem clube. Então o Rames Rodrigues hoje, uma proposta na casa dos 600, 700. O que ganhava o Éder? Vamos chutar o que ganhava o Éder. Na casa dos 700 mil reais por mês, você conseguiria trazer um Rames Rodrigues com uma proposta bem feitinha aqui para o Brasil, colocando ele no São Paulo. Nós discutimos aqui meias como Pastore, nós discutimos meias aqui inúmeros, diversos. O Rames Rodrigues hoje, ele seria assim, mas disparadamente a melhor opção possível. Não é a melhor opção do mundo, mas a possível. Eu gosto, acho que o Everton Ribeiro é mais jogador que ele. Mas o Everton Ribeiro ele é mais caro também. Ele tem um contrato com o Flamengo ainda, vai liberar. Eu não estou descartando o Everton Ribeiro no São Paulo não. Mas o Rames hoje está desempregado. O São Paulo podia trazer o Rames Rodrigues hoje para jogar. Hoje, pelo que ganhava o Éder. Então eu tô maravilhado com essa ideia, não consegui ficar a noite inteira pensando nisso. É um meia que chega no São Paulo para ser um dos melhores meias do Brasil. Ao lado de Caleri, que é um dos melhores 9 do Brasil. Ao lado de Arboleda, que é um dos melhores camisas 4 do Brasil. São Paulo precisa de plantel, precisa de gente pensante. É claro, novamente, depois de trocar de técnico. Não adianta chegar o Rames Rodrigues no São Paulo, o técnico... Desculpa, você imagina o Rogério olhando pro Rames assim, ó. Aqui, olha pra mim. Canhoto. Bom passe. Tem bom passe. Vou pôr na zaga, porque aí eu consigo construir lá da zaga lá. Fica ele e o Rafinha, um de cada lado da zaga, numa construção boa ali de jogada, acho que dá. Então assim, tem que... Essa brincadeira do Rames na zaga chega a não ser uma brincadeira quando a gente lembra que o Rafinha foi pra zaga. Lembra do Léo, titular do Ferrarese, né? Então o Rames, acho maravilhoso. Acho excepcional por esses valores. Queria muito ouvir a sua opinião. De verdade. Me diga o que você acha do Rames no São Paulo sem o técnico.